Olá, amigos da família UP de todo o Brasil. Estou de volta para a apresentação do módulo 3, que trata do fechamento da venda. Para quem ainda não me conhece, eu sou o César Pimenta. Vou passar para vocês agora a terceira fase da venda de impacto, o fechamento. Muita gente acha que essa é a fase mais importante, porque afinal de contas é onde a venda se realiza, ali onde você vê o pedido preenchido e assinado. O mais importante da venda de impacto é a abordagem. Por isso, se você não prestou muita atenção no módulo 1, que trata da abordagem, assista novamente. Esse módulo da abordagem, sem dúvida nenhuma, é aquele que você deve mais se dedicar. Quanto ao fechamento da venda, você precisa se atentar a um fator principal. Esse fechamento ele tem que ser um fechamento ativo. Cuidado para não cometer o erro dos vendedores amadores, os vendedores que não conseguem ganhar muito dinheiro com vendas. Eles esperam que o cliente tome a decisão de compra sozinhos. Eles ficam esperando que o cliente diga: ah, ok, eu quero comprar, por favor, traga 2 desse e 3 desse aqui para mim. Isso não acontece. Você precisa encorajar o cliente a fazer o pedido. Dá muito dinheiro, dá muito retorno. Você consegue levar uma vida espetacular quando você aprende a fazer um fechamento ativo. Fazer um fechamento ativo nada mais é do que adotar uma postura de fechamento. Mostrar para o cliente que você está ali naquele momento com a certeza de que ele vai fazer o pedido. Como é que você faz isso? No momento em que ele te der um sinal de compra, que ele te perguntar o preço, por exemplo, antes de você responder qual é o preço, pegue o talão de pedidos. Abra numa página em branco, coloque a caneta sobre o talão de pedidos e aí sim você responde o preço para o cliente. Dessa forma, você não vai vender 10% a mais, 20% a mais. Pode parecer exagero, mas não é. Você vai vender 10 vezes mais, 20 vezes mais. Você muda completamente a sua vida financeira quando você aprende a fazer um fechamento ativo. Pega o talão de pedidos, porque isso coloca o cliente num outro estado, num estado de tomar decisão naquele momento. Ele percebe que você ali está esperando que ele tome uma decisão definitiva sobre comprar ou não comprar. Já que ele te deu um sinal de compra, já que você tem certeza que ele deseja o produto, essa sua atitude de puxar o talão de pedido só vai encorajar o cliente a fazer o pedido de fato. No momento em que você colocou a caneta sobre o talão de pedido, você responde a pergunta que ele te fez. Senhor fulano, apenas R$96. Essa fragrância custa apenas R$96. O senhor só vai pagar no dia que eu vier lhe entregar o produto. O senhor não tem que me dar nenhum dinheiro adiantado. No momento em que eu lhe fizer a entrega, o senhor me paga os 96. Que dia que o senhor quer que eu traga o produto? Fez essa pergunta, para de olhar para o cliente e olha para o talão, aguardando a resposta dele. Se você tiver que ficar alguns segundos mudo, olhando para o talão, esperando a resposta, fique. O cliente vai se sentir muito encorajado a escolher uma data de entrega que vai ser a mesma data do pagamento. Vamos de novo? Presta atenção. O cliente te deu um sinal de compra. Ele perguntou, quanto custa? E normalmente ele descobre qual é a fragrância que ele mais gostou, aquela que mais impactou, e pergunta assim, qual é o preço dessa fragrância que você colocou aqui no meu braço? Desse lado aqui. Porque o cliente sempre pensa que cada fragrância tem um preço diferente. Quando ele te fizer essa pergunta, pega o talão de pedidos. Faça isso. Teste essa forma de fazer o fechamento e depois tente voltar
para a forma antiga, onde você não puxava o talão de pedido. Você nunca mais consegue voltar para a forma anterior, para a forma que vende pouco. Puxou o talão de pedido, colocou a caneta sobre o talão, você responde para o cliente qual é o preço. R$ 96. Com aquela fisionomia de quem está dizendo 96 centavos. Né? Apenas R$ 96. E o senhor só vai pagar no dia que eu vier lhe entregar o produto. E isso deixa o cliente muito mais tranquilo, muito mais confiante. Né? E percebe a tua seriedade e percebe que não vai correr nenhum risco. O senhor só vai pagar no dia que eu lhe entregar o produto. Que dia que o senhor quer que eu traga o seu perfume? Fez a pergunta, olha para o talão e fique mudo esperando a resposta do cliente. Assim que você fizer muitas repetições desse sistema de fechamento, assim que ele se tornar um fechamento automático para você, você vai comprovar essa estatística que eu vou te falar agora. Cada 10 fechamentos feitos dessa forma, 7 o cliente responde uma data automaticamente. 7 fechamentos automáticos. E os 3 restantes, esses 3 que o cliente não responde uma data, são 3 fechamentos que você aparentemente não vai fazer, pelo menos um você consegue converter em sim. E os outros 2 ficam aí na margem de perda. Não dá para vender 100% das vezes que você aborda. Isso é normal. É normal que você tenha uma grande margem de fechamentos, uma pequena margem onde você não consegue concluir a venda. Você precisa aprender a administrar isso. Afinal de contas, ninguém tem a obrigação de comprar todas as vezes que você ofereceu um produto. Né? Pergunta que eu te faço. Você compra todas as vezes que alguém te oferece alguma coisa? Você compra? Não. Você compra quando te interessa, quando você vê que é um bom negócio, quando você fica encantado com a qualidade, acha que o preço está compatível, o cliente faz a mesma coisa. O importante é que essas técnicas de fechamento que a gente acabou de te passar geram um resultado espetacular. E aquelas vendas que você perder, não se preocupe, com a repetição o seu índice de fechamento vai melhorando cada vez mais. Dica muito importante: toda vez que você estiver conversando com o cliente, utilize um tempo verbal, como se o cliente já tivesse tomado a decisão de compra. Nunca diga para o cliente uma coisa do tipo: senhor fulano, se o senhor comprar, é essa aqui a embalagem que o senhor vai receber. Não. Use um tempo verbal como se ele já tivesse decidido a compra. Senhor fulano, é esse aqui o frasco que o senhor vai receber. O senhor vai pagar apenas R$ 96. Jamais diga, se o senhor comprar, o senhor vai pagar R$ 96. Esquece essa palavra se. Né? Sempre use um tempo verbal como se o cliente já tivesse decidido. Assim que o cliente te falar a data de entrega, ele confirmou a compra. Ele acabou de confirmar o pedido. Anote a data de entrega no talão de pedidos, solte a caneta e agradeça ao cliente. Aperte a mão do cliente. Um cliente que foi parabenizado pelo vendedor, que foi cumprimentado pelo vendedor, que recebeu um agradecimento pela confiança, por aquele pedido, por aquela compra, esse cliente não se arrepende mais, ele não volta atrás na sua decisão de pedir o produto. O fechamento, ele ocorre, como eu já disse, em aproximadamente 70% das vezes, de forma automática. Mas existem aqueles clientes que não vão entrar no jogo rápido do vendedor. São aqueles clientes que vão precisar de um fechamento um pouco mais elaborado. Quantas e quantas vezes, na hora que eu pergunto para o cliente que dia que o senhor quer que eu traga o produto e olho para o talão esperando uma resposta, ele me corta. Não, eu não vou comprar agora não. Por favor, não preencha nada agora. O que você tem que fazer quando o cliente diz não? Olha para o cliente como está achando
aquela atitude dele assim muito estranha, do tipo, como assim? Por que o senhor não vai comprar? Pergunte para ele por que ele não quer comprar. Por que não? E preste muita atenção na resposta dele. Cuidado para que quando o cliente esteja falando com você, você não esteja pensando na próxima coisa que você vai falar. Faça uma audição ativa. Quando o cliente estiver respondendo por que ele não vai comprar, se concentre no motivo. Essa resposta é a chave que você precisa para converter aquele não que ele falou num sim. Entenda qual é a objeção. A grande maioria das vezes o cliente diz que não vai comprar por questões financeiras, porque tem outras prioridades, porque já está com o salário comprometido. Isso é absolutamente normal. Quase todas as vendas que a gente faz, em algum momento o cliente primeiro faz uma negação a respeito da compra, né? Às vezes o cliente está só querendo descobrir se ele consegue uma vantagem, um desconto, um brinde. São aqueles clientes que sabem negociar mais. Você vai aprender muitos argumentos. Você, com o passar do tempo, com a quantidade de repetições, você vai conseguir uma argumentação muito rica. E a grande maioria das vezes o cliente simplesmente diz não porque ele sabe que no próximo pagamento que ele vai receber ele já tem todo aquele valor comprometido. E quantas vezes a gente consegue converter um não em sim apenas dizendo o seguinte para o cliente: seu fulano, o senhor não pode comprar agora, né, para pagar no seu próximo pagamento, mas eu posso trazer numa outra data, um pouco mais para frente. O senhor recebe vale no dia 20, mais perto do final do mês? Ou então, o senhor não quer que eu traga para o seu outro pagamento no início do outro mês? Não fica bom assim para o senhor? E muitas vezes, apenas de você fazer essa pergunta, para o mês que vem tudo bem, pode trazer. Então você agenda por uma data um pouco mais para frente. E, muito importante, gente, os vendedores amadores, eles ficam muito constrangidos quando o cliente diz não. Ficam envergonhados. Eu me senti assim muitas vezes. Às vezes o cliente dizia que não queria comprar, eu tinha vontade de sumir dali, né? Ficava muito constrangido, muito envergonhado mesmo. E essa é uma coisa que nós mesmos criamos. Conforme você vai avançando aí no seu nível, você vai se profissionalizando, você percebe que isso é uma bobagem. É a coisa mais normal do mundo não vender para alguns clientes. Eu gosto sempre de usar o exemplo do artilheiro que chuta no gol e a bola vai para fora, né? Ele só errou o gol porque ele tentou. Outra coisa que eu descobri é que o artilheiro do campeonato é sempre o mesmo jogador que mais perdeu gols durante o campeonato. É aquele que tenta mais, é aquele que marca mais gols, é aquele que perde mais gols também. Aprenda a ouvir não. Quando o cliente te disser não, você perguntar por que não, trabalhar a objeção, tentar reverter esse não num sim, perceber que não vai conseguir, você simplesmente dê um sorriso. Agradeça ao cliente pela paciência de lhe ouvir, pela oportunidade de oferecer o produto. Diga a ele que você faz uma nova visita, numa outra oportunidade, saia de cabeça erguida e vamos para o próximo cliente. Você tem uma meta diária de vendas, então vamos para o próximo cliente para que você consiga cumprir essa meta com o menor esforço físico possível. Essas são as informações que eu considero mais importantes aí para a etapa do fechamento da venda, né, dentro dessa estratégia das vendas de impacto. No módulo 4, vou te passar informações complementares sobre a atividade de vendas na Up Essência. Você vai ter informações principalmente sobre o seu comportamento, a sua atitude diante desse trabalho. Não perca de forma alguma o módulo 4. E caso você tenha perdido algum dos módulos anteriores, assista primeiro os módulos anteriores para que você tenha uma compreensão melhor do próximo módulo. Muito obrigado, até lá!